Olá, queridos alunos e alunas da terceira série do ensino médio do Colégio Costa e Silva de São Simão, Goiás. Estamos aqui iniciando a nossa aula de Física sobre o conteúdo Lei de Coulomb. Bom, pessoal, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de iniciarmos as nossas aulas não presenciais de uma forma mais dinâmica. Até o momento, eu iniciei algumas semanas atrás gravando vídeos e depois mandando material para vocês em PDF da explicação de alguns exemplos resolvidos e as listas de exercícios para vocês fazerem. Bom, só que aí eu vi que não estava sendo tão bom a forma que a gente estava trabalhando, uma vez que, ainda mais por se tratar de ciências exatas, a falta da explicação e da interação do professor é muito importante. Essa necessidade é muito importante. Nós, infelizmente, até o momento não tínhamos. Porém, agora, graças a Deus, eu adquiri uns instrumentos, uns equipamentos para que a gente comece a fazer as aulas gravadas. Qual é a diferença desse formato para o formato da sala de aula? Que a sala de aula eu posso responder as perguntas de vocês no mesmo momento, mas vocês me veem por aqui explicando a matéria, fazendo rabiscos na lousa, fazendo interações com vocês. A nossa dinâmica, a partir de agora, vai ser assim, como vocês assistiram no vídeo que eu falei da forma que a gente estaria trabalhando agora, a partir de agora. Tá? Eu peço e espero de vocês muito compromisso, tá bom? E vamos caminhar para um futuro melhor. Se Deus quiser, logo nós iremos sair dessa situação de pandemia, poderemos voltar aos nossos trabalhos normais. E mesmo assim, quando nós voltarmos, eu não vou deixar de adaptar e continuar com essa nossa ferramenta aqui, que é muito importante para o nosso aprendizado, tá bom? Então, como eu falei no vídeo introdutório, nós estaremos vendo aqui na lousa os conteúdos, as explicações, os exercícios, e aí durante as aulas eu vou pedir para vocês printarem a tela, tirarem um print, para posteriormente vocês estarem copiando no caderno. Se acaso vocês quiserem ir anotando no caderno enquanto vocês vão assistindo a videoaula, todas as videoaulas vão ser postadas no meu canal, tá? No YouTube. Aí vocês que sabem, ou tira print para copiar depois, ou vai copiando durante a explicação. Toma cuidado para isso não atrapalhar vocês, tá? Assim como nas aulas presenciais eu pedia para vocês não copiarem enquanto eu estivesse explicando, aqui também não é diferente, tá? Mas fica a critério de vocês. Eu estou aqui para ajudá-los. Dúvidas, perguntas, professor, não entendi aquela parte da aula, eu não entendi aquele exercício. Me procure no WhatsApp, no privado, que eu estou para atender vocês, tá bom? E vamos lá. Bem, primeiro, vocês já copiaram no caderno a explicação da Lei de Coulomb. Mas eu quero reafirmar essa teoria agora com as nossas aulas gravadas aqui, eu explicando na lousa, tá? Então, o que é a Lei de Coulomb? A Lei de Coulomb, na verdade, ela vai estudar a interação elétrica entre corpos eletrizados. Tá bom? Muita atenção. Bom, nós já sabemos que corpos de mesma carga acontece o que, pessoal? Ocorre repulsão, certo? Corpos de mesma carga ocorre repulsão. E corpos de carga contrárias nós sabemos que existe a atração. Ok? Isso aí já não é mais novidade para a gente. Bom, vamos analisar o caso 1. Analisando
o caso 1, o caso em que há repulsão de corpos. Vamos imaginar que aqui nós temos o corpo 1 e aqui o corpo 2. O corpo 1, supondo que ele esteja carregado com uma carga mais Q, e o corpo 2 esteja também carregado com uma carga mais Q. Ou seja, ambos são positivos. Eu estou representando por Q, obviamente ele representa a carga elétrica por Q, e o sinal pelo maisinho, tá bom? Então ambos nós temos o quê? Excesso de prótons. Bom, então haverá entre esses dois corpos uma força repulsiva. Então haverá entre esses corpos uma força de repulsão em que essa força de repulsão é ocasionada em 1 devido à presença de 2. Ou seja, o corpo 1, ele sofre essa repulsão devido ao corpo 2. E que o corpo 2 está sofrendo uma força repulsiva, no caso nosso para a direita, devido ao corpo 1. Tá certo? Se nós tivermos também dois corpos carregados negativamente, ou seja, menos Q e menos Q, acontecerá a mesma coisa. O corpo 1 terá uma repulsão, no caso do nosso desenho, para a esquerda, e o corpo 2 terá uma repulsão para a direita. Bom, se nós analisarmos o caso 2, ou seja, corpos de cargas contrárias, vamos imaginar aqui que nós temos o corpo 1 e o corpo 2. Que agora o corpo 1 carregado continua com uma carga mais Q, só que o corpo 2 agora está carregado com uma carga menos Q. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o corpo 1 tem excesso de prótons e que o corpo 2 tem excesso de elétrons. Tá? E nós teremos uma força atrativa entre esses dois corpos. Ou seja, nós teremos aqui uma força de atração que um sofre em relação a 2, e nós teremos uma força de atração que 2 sofre devido a 1. Ok? Agora, a pergunta é: como eu posso fazer com que haja um aumento ou uma diminuição da força de atração, aliás, da força de repulsão entre dois corpos de mesma carga, e como eu posso aumentar ou diminuir também a força de atração entre dois corpos de cargas contrárias? Como que eu posso fazer? Bom, primeiro vamos imaginar, eu acredito que todos já brincaram com ímã, não é? Vamos supor que a minha mão esquerda e minha mão direita sejam dois ímãs. Palma da mão, um polo, dorso da mão, outro polo. Palma da mão, um polo, dorso da mão, outro polo. Se eu tenho a configuração de dois ímãs nessa posição, veja que polos são iguais, as palmas da mão têm o mesmo polo. À medida que eu tento aproximar, vamos imaginar, tá, gente? À medida que eu vou aproximando esses ímãs com polos iguais, o que vai acontecendo? Um vai empurrando o outro, né? Assim como se eu pegar dorso e dorso, mesma polaridade. Tento aproximar, eles vão fazendo o quê? Aumentando essa força de repulsão. Ou seja, para dois corpos, agora eu estou analisando com carga. Ímãs é eletromagnetismo. Corpos carregados eletricamente é eletricidade, certo? Mas a aplicação, o intuito é o mesmo, tanto para ímãs quanto para corpos carregados eletricamente. Significa o quê? Se eu tenho dois corpos positivos, por exemplo,
E à medida que eu vou aproximando eles, o que acontece com essa minha força de atração, de repulsão? Essa força de repulsão, ela vai aumentando, tá certo? Então, aproximando, eu vou aumentar essa força de repulsão, tá? E em cargas de sinais contrários? Vamos pensar no ímã. Palma da mão é um polo. Se eu trabalho com o dorso dessa mão, polos contrários. À medida que eu vou aproximando, eu vou sentindo que os ímãs vão ficando o quê? Cada vez mais juntos. Cada vez essa força de atração, força eletromagnética, vai aumentando. Na eletricidade tem o mesmo efeito. Tá certo? Significa o quê? Que à medida que eu vou aproximando corpos carregados de cargas diferentes, positivo e negativo, um exemplo, a força de atração ela vai ficando mais intensa, ela vai aumentando a sua força de atração, tá? Beleza. Isso aqui é uma análise qualitativa, né? Não envolvemos nenhum cálculo. Mas a pergunta é, professor, tem como eu calcular isso matematicamente? Eu consigo, através de uma equação matemática, mostrar esse efeito? E a resposta é o quê, pessoal? Sim. Por meio de quê? Por meio da lei de Coulomb. Certo? Vamos ver aqui. Ó, atenção. Eu lembro que quando eu mostrei na aula, lá no início do ano, para vocês ficaram assustados e pensaram, poxa, professor, o que é isso? Aí eu falei, calma, nós temos que ver um pouco, né, de conteúdos que são pré-requisitos para depois a gente entrar na lei de Coulomb, né? Então vamos analisar aqui, vamos colocar aqui, pela lei de Coulomb. Coulomb foi um cientista, um físico, né, renomado. O que nós temos aqui? Que a força elétrica existente entre dois corpos carregados eletricamente é igual a K vezes a carga do primeiro corpo vezes a carga do segundo corpo dividido pelo quadrado da distância. Olha que legal. Tá? Gente, atenção. Primeiro, há uma coisa importante. No nosso material, na teoria, no texto explicativo que eu passei para vocês, a equação, a força, está em módulo. Tá? Por que a força está em módulo lá? Porque se, um exemplo dessa situação do caso 2. Força é uma grandeza vetorial. Suponhando que eu estou colocando o sentido positivo, esse positivo não vem em questão da carga, tá? No plano cartesiano a gente não faz assim? Eixo X, eixo Y. Todos os pontos que estão à esquerda do zero aqui em X não são valores negativos? E todos os valores que estão à direita de X, à direita do Y, aliás, aqui em X, não são valores positivos, tá? A força é uma grandeza vetorial, então além de ela ter intensidade e de ela ter módulo, ela também tem sentido e direção, tá? Por isso que a gente coloca em módulo. Um exemplo, se eu estiver considerando que o sentido positivo da minha força é para a direita, como comumente a gente está acostumado, essa força atrativa de 1, ela vai ser positiva, por quê? Porque ela está indo para a direita, tá vendo? Tá vendo a ponta da seta para a direita? Certo. E a força atrativa que 2 sofre, tá vendo que está indo para a esquerda? Eu colocaria menos F. Por quê? Porque ela está indo no sentido contrário ao sentido de intensidade, do crescimento da nossa força. Bom, mas a intenção aqui não é estar trabalhando módulo, não estar trabalhando vetores, tá? Eu só estou analisando isso, colocando isso em posição para vocês, por quê? Porque eu já estou colocando na equação o próprio módulo, mas já é para desconsiderar esse menos F ou mais F, determinando o sentido e a direção da força, tá bom? Então só uma explicação. Ah, professor, e se eu quiser tirar esse módulo, pode? Pode, tá? Não tem problema não. Eu já coloquei para ficar uma
teoria bem mais completa, tá bom? Certo. Vamos analisar cada termo que compõe a lei de Coulomb, tá? O F é a força elétrica, certo? Como que a gente mede força? Em newtons, tá bom? O que é esse K0, gente? Muita atenção. K0 é a constante elétrica ou constante eletrostática. Constante eletrostática. E como ela fala que é constante, 9 vezes 10 a 9 Newton quadrado, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá bom? Constante eletrostática ou constante dielétrica, né, do vácuo. Constante eletrostática, constante dielétrica tem o mesmo nome. Isso aqui no vácuo. O que é vácuo? É uma matéria, um ambiente desprovido de oxigênio, certo? Então, todos os exercícios que nós fazemos em física, que trabalham sobre a lei de Coulomb, todos a gente vai estaremos analisando os corpos na presença de um ambiente desprovido de matéria, no vácuo, tá bom? Então, toda vez que eu estiver trabalhando na lei de Coulomb, teve K0, 9 vezes 10 a 9. Ah, professor, e essas unidades? Newton por metro quadrado, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado. Não se preocupe com essas unidades, tá? A gente coloca para vocês observarem e terem em mente que existe uma unidade de medida, mas o valor mesmo que nos interessa aqui, 9 vezes 10 a 9, tá? Bom, ali, Qzão vezes Qzinho. Por que a gente coloca Qzão vezes Qzinho? Tem algum livro, algum site da internet que vocês forem pesquisar? Não estará assim. Estará, por exemplo, Q1 vezes Q2, tá? Ou Q vezes Q0. Isso é só para distinguir a carga de um corpo e outro. Porque se eu estou analisando interação elétrica, obviamente só acontece entre dois ou mais corpos. Não tem interação elétrica entre si no corpo 1. Tem como você interagir fisicamente com o corpo? Com o seu corpo, não. O corpo 1, ele só vai interagir se tiver um outro corpo próximo a ele, tá? Para a gente fazer análise. Geralmente, esse corpo que eu considero Qzinho, em física a gente chama de carga de prova, na graduação, tá? Na graduação, se vocês um dia forem fazer algum curso de ciências exatas e tiver eletricidade e magnetismo, lá vocês vão ver a carga de prova. Então eu tenho a minha carga de valor conhecido, meu corpo de carga de valor conhecido, e tenho a minha carguinha de prova, eu quero descobrir a carga de prova dela, tá? Mas aqui no ensino médio não nos interessa, eu só estou chamando de Qzão e Qzinho. Posso chamar de Q1 vezes Q2, posso chamar de Q vezes Q0, posso chamar de Qzão 1, Qzão 2, fica a critério de vocês, tá? Não importa a forma que a gente nomenclatura essas cargas, tá bom? Certo. Bem, vamos lá. Então, Qzão, Qzinho são as cargas, tá? São as cargas elétricas. E lembra a unidade de medida de carga elétrica? Coulomb, em homenagem a esse nosso amigo, tá bom? E D é a distância. A distância de quê, professor? A distância dos corpos em metros. Agora, olha que interessante, gente. Nós discutimos no início da aula. Aproximo dois corpos de cargas iguais. O que acontece com a força de repulsão entre elas? Aumenta. Lembra os ímãs? Aproxima os ímãs, eletromagnetismo. Mas o fenômeno pode também ser atribuído à eletricidade. Aproxima os ímãs de mesma polaridade.
eu vou observar que um cada vez vai empurrar mais o outro. Dorso, dorso, polaridade igual. Aproximo dois ímãs também com a mesma polaridade. Cada vez vai ficando mais intensa essa força de repulsão. Acontece também na eletricidade, acontece também em ímãs de polos contrários. Tá? A força de atração aumenta quando eu diminuo. Matematicamente, olha que legal. A força ela vai aumentar no quadrado da distância. A gente utiliza esse termo nas explicações, né? Mas isso aqui é muito interessante. Veja que a distância entre as cargas está dividida em estar ao quadrado. Então essa força ela vai aumentar intensamente à medida que a gente aproxima as cargas, elevado ao quadrado da distância. Olha que interessante, isso aqui é fenomenal. Tá? Então suponhamos que eu tenha a força, eu tenho a distância de 1 metro, por exemplo. Isso aqui vai ser um número, 1 ao quadrado dá 1. Um número dividido por 1 vai dar ele mesmo, eu tenho a força. E se isso aqui for igual a 2? 2 ao quadrado, 4. Né? Então eu aumentei a distância de 1 metro para 2 metros. Se eu aumentei a distância, a força vai diminuir. Olha que legal. A força elétrica, ela vai diminuir. Então, à medida que eu afasto os corpos, diminui a força. À medida que eu aproximo os corpos, aumenta-se a força. Essa singela equação é a que nós chamamos de lei de Coulomb. E é uma importante lei que rege os fenômenos elétricos. Tá bom, pessoal? Bom, isso aqui é a explicação. Eu vou fechar o vídeo agora. Fiz um apanhado com vocês sobre a teoria de lei de Coulomb. Tá? Nós utilizamos conceitos que nós aprendemos lá no início dos nossos estudos do 3º ano, na 3ª série. Tá bom? O que eu peço para vocês agora? Deem um print aí na tela da lousa e copiem. Ah, professor, mas eu já tenho essa cópia. Mas aqui está bem mais resumido, mais interativo. Copia, tá bom? Ou se vocês preferirem, igual eu falei para vocês, durante as aulas, as explicações, vocês vão estar anotando no caderno de vocês, tá bom? Então deem um print aí. Tá? Dúvidas, perguntas, me chame no privado. Próxima aula, resolução dos exercícios que eu passei para vocês semana passada. Certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.